Mas a diferença das outras tribos é a única tribo que nunca possuirá terra, para testemunhar com a própria vida que a única herança é o Deus libertador. A única herança é o caminho de libertação. Então, Miriam pertence a este grupo. É um grupo de ministros, ministras, catequistas errantes, itinerantes, de tenda em tenda no meio do povo de Deus. No meio do povo na caminhada de libertação. Então, nós temos no Primeiro Testamento, no livro de Levítico, a nomeação da tribo de Levi, e pelo menos uma vez passou, porque a Bíblia contém a palavra de Deus e não tem escapatória nisso, passou que a tribo de Levi é Arão, é Moisés e é Miriam. Nos outros elencos das tribos, Miriam desaparece, mas uma vez não teve jeito, não conseguiram escapar com tudo os sacerdotes do templo, uma vez Miriam é citada. E é a mulher que começa a caminhada de libertação, e a caminhada começa com uma dança, junto com outras mulheres, ao toque de tambor, tamborins, o pé no Mar Vermelho, o pé na caminhada de libertação começa com a dança das mulheres e a dança da levita Miriam. Digo isso porque quando normativamente lembramos a caminhada de libertação, muitas vezes nas comunidades escutamos que quem começou a caminhada de libertação na narrativa clássica foi Moisés. Às vezes se consegue ouvir também o irmão Arão, mas é muito difícil escutar a memória que quem começou a caminhada de libertação é uma das levitas, junto com Moisés e junto com Arão, que é Miriam. Então, um primeiro passo de espiritualidade místico-política mariana é fazer memória disso. Não esquecer. Ajudar nossas comunidades e também a nossa vida a manter viva esta memória. E a experiência de Miriam, de Maria, da caminhada do Êxodo, da levita, sacerdotisa leiga, exatamente na caminhada leiga, como leiga é a pároca Gigliani, que aqui ouvimos a sua apresentação, né? Neste processo, Miriam acaba desaparecendo de toda a história da caminhada de libertação, da caminhada da Terra Prometida. E quando é que acaba desaparecendo? Numa história que é, na realidade, escrita pelos sacerdotes do templo, mas que é colocada ainda na caminhada do livro de Números, então, na caminhada do rumo à Terra Prometida, né? Mas é uma história escrita bem depois pelos sacerdotes do templo, né? E este desaparecimento de Miriam, a catequista errante da travessia, da libertação, essa história está no capítulo 12 do livro de Números. Quando o povo não encontra mais a possibilidade de falar de Deus com Deus numa roda de conversa entre iguais, como sempre faziam. Tinha mudado o esquema. Agora Deus fala só a um, que tem que ser homem, sacerdote, sumo sacerdote, e daí usa o nome de Moisés, porque Moisés é uma
personagem de grande autoridade. Então, improvisamente, Deus que falava para todo o povo, que caminhava no meio das tendas, com a própria tenda, no meio das tendas do povo, improvisamente, Deus não fala mais a homens e mulheres, a mulheres e homens, fala só a um, que assume um nome muito de autoridade, Moisés. Então, Miriam, que representa as mulheres todas na caminhada de libertação, na caminhada das tribos, na caminhada do povo, e Arão, vão conversar com este Moisés para dizer, mas como é que é esta história? No êxodo de libertação, Deus falava para todo mundo no meio das tendas. Como é que agora fala só para ti? Estão entendendo que este texto é o povo de homens e mulheres que está questionando o sumo sacerdote do templo. Como é que antes Deus falava para mulheres e homens, falava para todos e todas numa roda de conversa e numa caminhada entre iguais na libertação, e agora fala só para ti, só para o sumo sacerdote? Então, os sacerdotes escrevem, constroem todo este relato, todo este conto, toda esta história, que é escrita no capítulo 12 de Números. E esta história diz que Moisés, o sumo sacerdote que toma o nome de Moisés, Moisés diz para Miriam, porque agora Deus só fala para mim. E vamos perguntar para Deus. Então vão para a tenda onde Deus chama Miriam, Arão e Moisés. E este Deus, que é o Deus de Moisés e do sumo sacerdote, este Deus diz: tem razão, Moisés, eu falo só para ele, porque ele é o meu braço direito, é ele em quem eu confio. E olha, para ti, Miriam, pelo fato de ter duvidado de Moisés e de mim, que sou o Deus de Moisés, eu vou jogar uma praga para valer. Tu vai ficar doente, leprosa, cheia de escamas brancas. Se fosse uma coisa moderna, vai bater uma psoríase desgraçada em você, vai encher o joelho, os cotovelos, a cabeça, o couro cabeludo, tudo, porque também psoríase, caspa era considerada lepra na antiguidade do Primeiro Testamento e também no tempo de Jesus. E assim acontece. Miriam fica leprosa. Mas este relato é escrito, repito, pelos sacerdotes do templo para dizer: quem se atrever a duvidar do poder que vem do templo, que vem dos sacerdotes e que vem do sumo sacerdote, vai ficar leproso. Aliás, vai ficar, sobretudo, leprosa, como Miriam. Esse relato é escrito exatamente para botar um medo desgraçado em cada uma e cada um, para não ter a coragem de duvidar, de questionar o poder religioso, de questionar o sacerdócio arrogante, violento, que coloca só nas próprias mãos toda a fala em nome de Deus. E Miriam fica leprosa. Mas este relato diz uma coisa importantíssima. O povo não arredou o pé de onde Miriam estava doente até Miriam sarar. O povo não continuou a caminhada de libertação.
O povo não continuou a caminhada rumo à terra prometida, rumo à esperança, e a todas as terras prometidas e a todas as esperanças até hoje, até que Miriam, a mulher, as mulheres que têm a coragem de duvidar e de questionar o Deus dos poderosos, até que Miriam não sarou. E daí recomeçar a caminhar. E Miriam, então, desapareceu de todo o Antigo Testamento. Nunca mais se falou o nome dela, porque todo o Antigo Testamento, todo o Primeiro Testamento, os sacerdotes retomaram todos os livros e fizeram de tudo para, entre aspas, limpar o nome de Miriam, limpar a memória subversiva, limpar a memória de quem tem a coragem de duvidar. O nome de Miriam aparecerá somente no 6º capítulo do livro de Miqueias, do profeta Miqueias, quando a profecia, que é exatamente o respiro que retoma o êxodo, retoma a roda de iguais, retoma o compromisso, retoma uma espiritualidade místico-política, então vai de novo nomear Miriam como a profetisa. Estou dizendo isso, e é importante quando a gente retoma palavras para dizer espiritualidade mariana, é importante percorrer de onde esta espiritualidade místico-política das Míriams nasceu. E nasceu desta nossa mãe levita, esta nossa mãe sacerdotisa leiga, popular, não ligada ao templo, mas ligada à laicidade. Por isso que eu citei Gigliani, que tivemos a alegria de nos acompanhar na formação teológica e no processo também pastoral, no seu ser pároca leiga, na freguesia. Estou dizendo isso porque quando vamos desligar um pouquinho os microfones, porque senão a gente. Sebastiana, por favor, desliga o microfone. Obrigada. Oi, mas é necessário tarde, querida, porque senão dá microfonia. Obrigada. Obrigada. Sim, obrigada. Então, é fundamental retomar as raízes desta espiritualidade místico-política mariana. E a raiz é Miriam, a levita, Miriam, a sacerdotisa leiga, que caminha e dança no processo de libertação com as mulheres e homens que acreditam que Deus fala e caminha com o seu povo, não com um grupo eleito de escolhidos, clero, entre aspas, que significa separados, né? Mas homens e mulheres, também levitas populares entre homens e mulheres que escolhem o caminhar entre iguais no serviço de Deus, que é a libertação, que é Javé. Então, no Primeiro Testamento, só esta mulher, uma nas muitas dezenas de livros, se chama Maria, Miriam. Vamos para o Segundo Testamento, como também para as nossas comunidades, sobretudo das gerações mais ou menos em volta até os 40 anos, vamos dizer, até os 50, quando você diz quem se chama Maria, muita gente, muitas mulheres, e aqui na Europa também muitos homens têm este nome, o arcebispo de Milão chamava Carlo Maria Martini, não? Então, muita gente levanta a mão. Eu tenho este nome. E também no Segundo Testamento, no Novo Testamento, quando você diz, quantas Marias tem? Tem muitas Marias. Então, também isso tem que abrir perguntas. No Primeiro Testamento tem só uma, porque no Primeiro Testamento vai vencer
a teologia templar, a teologia sacerdotal. E então, o nome Maria passa pela profecia, que é a resistência contra a teologia templar. Mas no movimento de Jesus, muitas mulheres se chamam Maria. Muitas mulheres. Então, também quando nós fazemos memória de Maria de Nazaré, é fundamental entender que Maria de Nazaré é o respiro com outras Marias. Então, antes de retomar Maria de Nazaré e depois abrir para as perguntas, é importante, eu acho, lembrar pelo menos duas Marias do Segundo Testamento, então dos Evangelhos, sobretudo, duas Marias que fazem um processo fundamental de espiritualidade místico-política. Uma é Maria de Betânia. Betânia, a casa dos pobres. Bet, nós sabemos, é casa, porque sabemos por todos os livrinhos de grupo de família que Betlem significa casa do pão, né? Bet é casa, Betânia, Ini, é pobre, empobrecido, empobrecida. Então, Maria de Betânia é Maria desta comunidade muito especial, porque é a comunidade que Jesus amava, onde Jesus descansava, que sempre frequentava a comunidade de Marta, Maria, Lázaro, em Betânia, a casa dos pobres. Nesta casa das pessoas empobrecidas, Jesus retoma fôlego, retoma esperança. Maria é esta, junto com sua irmã e irmão, mas Maria é esta mulher que ajuda Jesus a retomar o fôlego, a retomar esperança, a retomar respiro. E nós sabemos, neste tempo pandêmico, como o respiro curto nos impede de viver. Nós estamos com um amigo caríssimo, se chama Gabriel, ele esteve missionário no Brasil, em Manaus, e hoje vão traqueotomizar, furar porque precisa, ele está com Covid, precisa de respiração artificial, não só mais a intubação pela traqueia, mas agora precisa mesmo de furar o pescoço para poder continuar respirando, né? Esta é a realidade que muitas vezes vivemos, né? Então, a falta de respiro, nós sabemos nestes 2 anos o que significa, de forma bem física mesmo, e também de forma utópica, porque com um genocida negacionista como Bolsonaro, o respiro também da esperança, da utopia se encurtou. O respiro da utopia está traqueotomizado. Estou conseguindo me explicar? Está entubado. Também o respiro da profecia, da esperança. E é nossa vocação, com todas as nossas fragilidades, mas manter vivo este respiro. E pedir para Deus a graça, porque graça de ter a força frágil de manter vivo este respiro. Então, Maria de Betânia, da Casa dos Pobres, é a mulher que mantém vivo este respiro. Muitas vezes nós lembramos daquele texto que, com muita tristeza, é lido como se fosse um conflito, uma briga entre duas mulheres, né? Marta e Maria, como se o problema fosse lavar o chão, arrumar a mesa, ou não fazer nada e ficar papeando com Jesus. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. A questão é que a comunidade de Lucas, que está vivendo um conflito enorme em relação também ao império, e o império está pedindo que as mulheres fiquem fora da igreja, fora do poder,
do poder partilhado fora da autoridade eclesial, então coloca este texto de Marta e Maria. Mas Maria é a mulher da escuta, é a mulher do respiro, junto com Marta. É a mulher que faz de novo Jesus respirar quando Jesus tem o respiro curto por causa do medo. Está se aproximando a cruz, está se aproximando a tortura, está se aproximando a morte. E não morreu atravessando o sinal vermelho. Foi matado e torturado. Então, Maria é a mulher que toca os pés de Jesus, cuida dos pés, porque o espaço do cuidado dos pés é o espaço com os bálsamos, em outras narrativas do Nardo, é o espaço para superar o medo. Vocês sabem, bom, Sulamita ficou hospitalizada com Covid, né? Sabem que quando nos hospitalizam e temos que ir para um hospital neste tempo de pandemia, pelo menos aqui na Europa é assim, e sei que em muitos lugares, você não vê mais ninguém. Aqui não pode ir nenhum parente. No Brasil, graças a Deus, é um pouquinho diferente. Mas aqui não pode ir ninguém. Uma pessoa é hospitalizada e pode ser 1 mês, 2 meses, e vai ficar totalmente isolado, sozinho, e ninguém vai poder visitar. Ninguém. Então, a dor, o medo, esta profunda solidão perante o abraço com irmã morte, que em tempos de dor não é tão irmã. É dor enorme, que muitas vezes acaba rimando com amor, mas é dor. Então, Jesus vive isso. E é Maria, é esta Miriam de Betânia, da casa dos pobres, que vai cuidando do medo, da dor, e vai cuidando com as lágrimas, e vai enxugando com os cabelos, se lembra, né? Esta Maria, esta Miriam, com uma ação profundamente espiritual, místico-política, porque é uma ação que recompõe a alma de Jesus, mas ao mesmo tempo o corpo dos pobres da casa dos pobres, porque este Jesus vai vencer a morte. E vai vencer a morte também porque Miriam lavou seus pés. E Jesus, logo depois, no capítulo 13, Miriam lava os pés no capítulo 12 de João, e Jesus, no capítulo 13, irá lavar os pés aos seus. Se lembra, né? Todas as quinta-feiras fazemos esta memória, mas com muita tristeza, a não ser algumas igrejas, como a igreja etíope, quase ninguém faz a memória do primeiro lava-pé, onde Jesus aprendeu a lavar os pés, que é o lava-pé de Miriam de Betânia. E Jesus irá lavar os pés dos seus, porque venceu o medo. O corpo, todo o tecido de alma foi preparado por Miriam de Betânia. E a outra Miriam que temos que fazer memória é Miriam de Magdala, Maria Madalena, porque é esta a apóstola no meio dos apóstolos. É Maria Madalena com a qual Jesus usa uma palavra que eu acho uma palavra extremamente profunda. Os evangelhos apócrifos, o evangelho de Maria, Jesus nomeia Maria de Magdala sempre como koinonoimu. O que significa? Comunhão minha. Aquela que está em profunda comunhão, em comum união, em comum alegria, em comum luta, em comum respiro. Aquela que é totalmente comunhão, que é o profundo
a profunda forma de dizer o amor, que sempre vai estar junto, qualquer coisa aconteça. É assim que Jesus nomeia Maria de Magdala, koinonoi mu, aquela que é a minha plena comunhão. E aquilo que nós sonhamos sempre nas relações entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, homens e homens, é esta profunda comunhão. Independentemente do tempo que passa, do espaço, nós aqui, até anos atrás, 2 anos atrás, a gente se abraçava entre Lages e São Félix, e agora estamos a milhares e milhares e milhares de quilômetros. Mas a comunhão não, não tem tempo e não tem espaço, está dentro do tempo e do espaço. Como comunhão minha. Esta é Maria de Magdala. Por isso que é Maria Madalena que vai encontrar Jesus ressuscitado por primeira. Maria. É interessante que Jesus não vai nunca chamar Maria Madalena de irmã, Não, sempre mulher. E esta forma mulher vai ser a forma que também Jesus vai usar com a outra Maria, Maria de Nazaré. Nunca vai chamar de mãe, sempre mulher. Eu sei que para o português é meio complicado, porque quando se usa só mulher, ô mulher, o que tu quer? Ô mulher, não sempre é afetuoso, não sempre é carinhoso, né? Mas nós temos que entender que numa sociedade fortemente patriarcal, como também nós somos hoje, né? Muitas vezes as mulheres são reconhecidas em identidade porque são mãe de, esposa de, filha de, irmã de. É um clássico, né? Vai para. Agora não tem muitas por causa da pandemia, mas a clássica reunião de escola, né? Escola primária, senta, muitas vezes são as mães, né? Porque os papais ou estão meio evaporados ou estão em outros afazeres. Graças a Deus, cada vez mais tem pais que estão presentes, né? Graças a Deus e graças também aos nossos compromissos e lutas, né? E educação e libertação, né? Mas quando os adultos se apresentam numa escola, numa reunião de escola, é um clássico dizer: eu sou a mãe do Joãozinho, eu sou a mãe da Larissa, eu sou a mãe de. É um clássico. Como também eu sou a filha de. Ou quando nos encontros, eu sou a esposa, a minha esposa, a esposa de. Jesus elimina totalmente essas formas. Sempre só mulher. Então, dá um reconhecimento de identidade e de profunda dignidade exclusivamente pelo fato de estar mulher no mundo. Não pelo fato de estar mãe, irmã, esposa, filha, mas pelo fato de estar mulher. E mulher vai chamar Maria de Nazaré e mulher vai nomear Maria de Magdala. Então, tem um processo de despatriarcalização, que é uma das violências enormes que estamos vivendo, o patriarcado. O patriarcado entre as nossas relações e o patriarcado com a terra. Estamos no tempo do cuidado da criação. É o patriarcado, este poder sobre que sufoca, que acaba matando a vida. Então, Jesus supera esta forma, dizendo mulher. E esta mulher, Maria de Nazaré, esta mulher que nos ajuda a fazer
uma das ações místico-políticas mais revolucionárias, que é a prática do canto do Magnificat. A prática do canto do Magnificat é uma ação profundamente de espiritualidade místico-política. Derruba os poderosos e eleva, exalta os humildes. A ação de Deus nas palavras de Maria de Nazaré é a ação de Deus que revoluciona e completamente muda a partir do respiro da terra, dos pequenos, dos pobres, dos humildes, das pessoas do respiro curto. E Deus resgata, Deus liberta a plena vida. Esta é Maria de Nazaré. A mulher do sim, claro, mas do sim que não é a obediência aos poderosos, a uma autoridade, é o sim da obediência à vida e ao reino da vida. E que então nós possamos respirar estas Marias, todas, começando pela Maria antiga do Primeiro Testamento, no caminho de libertação, e continuando por todas as Marias do Segundo Testamento, até as Marias de hoje, as Marias nas nossas comunidades, as Marias da poesia, da música. A música latino-americana tem um respiro enorme de Maria, né? Porque Maria são os nossos corpos, mas é também o corpo de Deus que se faz história no corpo das mulheres e dos homens, que são koinonoi mu, que são conspiradores no mesmo respiro do reino do Evangelho de mulheres e homens. Eu acho que são mais ou menos agora 5 horas no Brasil. E gostaria, se tivéssemos perguntas, reflexões, dúvidas, que possamos partilhar. E o microfone agora é livre. E desculpe por ter atrapalhado quase 45 minutos só eu falando. Muito bem, agradecemos profundamente, Suave. Enquanto as pessoas vão se preparando para as contribuições, as perguntas, o Arilson canta uma musiquinha para nós e conosco, né? E aí nós vamos preparando nossa contribuição aí. Arilson? Foi mal, os cachorros começaram a latir aqui. Não perca de vista seu ponto de partida. 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 Isso, nós agradecemos a frase de Clara de Assis, né? Nunca perca de vista seu ponto de partida, e nos convida sempre a esta caminhada de travessia itinerante no seguimento de Jesus e na prática do Evangelho.
e do reino. Obrigada, Arius. Então, a palavra está conosco, livre para a nossa participação. É sempre bom ouvir que Jesus dá um novo significado a não só a palavra, mas a pessoa da mulher, e é atento, né, se deixa tocar, se faz escuta, acolhe, mas também se deixa acolher. E, assim, eu aqui em Santa Cruz do Xingu, essa palavra me reforça e me anima, porque é esse jeito aqui na vida da comunidade que eu quero estar, né? Mulher, companheira de caminhada, amiga, deixar a feminilidade, estar nos espaços com esse jeito. Eu sempre cheguei até um dia a dizer para a Suave, olha, me ajude a não perder esse jeito feminino, esse jeito de ser e de estar mulher na vida da comunidade. E o quanto se faz necessário para a gente hoje se sentir assim na comunidade, né? Quantas mulheres se diminuem ou não se deixa transparecer e assumir esse ser mulher na vida da comunidade. Eu não dou conta, não, eu não faço, não, é o outro que faz melhor, né? E aí, muitas vezes, sem a gente nem perceber, a gente reforça, né, que quem pode, quem sabe, quem tem que estar à frente é só o homem, né? E quantas Marias estão nas comunidades que poderiam cantar, dançar, assumir o seu papel, né? Ser valorizada. É um desafio, né? Também para nós, também para mim, é um desafio isso, né? E acho que quanto mais a gente participa desses espaços que a gente dialoga, reflete, a gente vai se sentindo mais forte, vai abrindo, né, os olhos, os ouvidos, não para ouvir, mas para escutar, como diz o Evangelho hoje, né? Verdadeiramente para escutar, porque ouvir a gente ouve porque não é surdo, mas escutar de verdade, né? A voz que clama a vida, que clama a esperança, que clama olhar para o outro assim, de ser mulher. Eu estou muito de Santa Terezinha, de Domingas de Canabrava do Norte, Rai, porque são mulheres fortes lá nas comunidades. A Rai que está, né, se levantando de quase ter perdido a vida pela Covid, né? Então, são mulheres que estão lá nos espaços, né, lutando nas comunidades. Domingas, com a escola missionária. E agora a gente vê mulheres e homens que me alegram tanto terem me convidado para esse coletivo Travessias, né? Que são mulheres e homens que estão no respiro, né? Na partilha de vida. E isso é muito bom. Obrigada. Obrigada, Gigliane, e obrigada por continuar assumindo este segmento de Jesus e do Evangelho. Quem mais? Perguntas, A Romilda tinha... reflexões? Eu gostaria de falar, se eu estou atrapalhando alguém, tá? Eu gostaria de falar ou já tem alguém que vai falar primeiro? A Romilda tinha levantado a mão. Pode falar. Então pode falar, Sebastiana. Foi por engano. Não, pode falar, Sebastiana, depois Arilson, Sim. vamos que vamos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, eu sou muito ligada na espiritualidade, né? A minha mãe é espírita, da Allan Kardec, então eu me conecto muito, só que eu não vejo, mas eu sinto e sonho. E aconteceu uma coisa muito importante comigo, assim,
foi importante de uma parte, mas eu sofro de outra. Porque, assim, eu terminei um casamento de 17 anos, que eu não queria, né, sair desse casamento, e conheci uma pessoa que estava viúva de 3 meses. Então, eu com 3 meses que ele estava viúvo, eu já vim morar com ele, né? Ele nem tinha passado o luto, porque 3 meses não é o luto. E só que eu vim, na verdade, eu vim tipo para ajudar a se reerguer, que eu não vi que eu vim como mulher, porque ele também não acha que eu sou uma mulher para ele, né? E então foi mais como uma companheira para ajudar essa família de o pai com 2 filhos que são gêmeos de 20 anos a passar essa fase, né? E eu também estava vivendo uma fase difícil que eu tinha separado. Então eu tive que me separar para me viver essa outra vida, essa outra história, bem longe da minha cidade, que eu sou de Santa Terezinha, Mato Grosso. E eu estou aqui em Nova Mutum, perto de Cuiabá. Eu nunca saí da minha cidade para nada. Eu nunca quis sair para nada. Eu queria viver minha vida lá, com meu casamento, com minhas 2 filhas, entendeu? De repente, meu casamento desmoronou e eu fiquei só. E conheci ele, que estava viúvo há 3 meses, e eu vim para cá. Só que ele não cuidou dela, segundo todo mundo conhece aqui, porque é uma vilinha bem pequena, né? Todo mundo se conhece e ela era uma pessoa bem querida aqui. Ele não cuidou dela quando ela estava doente, ela adoeceu de câncer. Ficou, acho que, uns 9 meses só e faleceu, né? Mas quando foi para mim vir, eu vi ela no meu sonho. Eu vi ela, né? E ela me deu aquele abraço. Eu estava sozinha em casa, deprimida, chorando, e aí a gente começou a se falar pela internet, e aquela mulher que eu não sabia quem era me deu aquele abraço, né? E logo eu arrumei e vim, ele foi me buscar e eu vim para cá. Só que, por ele não ter cuidado dela quando ela estava doente, e foi uma coisa que não teve cura, ela faleceu mesmo de câncer e tudo, eu vim. Só que toda vez que eu adoeço aqui dentro dessa casa, que é dela e dos filhos dela e do marido dela, porque eu não sinto que é meu, eu já fui embora 3 vezes, 2 vezes e voltei, né? E toda vez que eu vou, eu sonho com ela, aí eu volto. Só que dessa vez, última vez que eu vim, eu sonhei, né? E voltei. Mas só que eu não sinto que aqui é meu lugar. É tão tanto que quando eu vou embora, eu não levo nada, porque eu não quero nada. Nada que me pertence. O problema Sebastiana, é que... Sebastiana, escuta, escuta. Hum, Agora, tu está vivendo este tempo. Agora, cada vez tu sonha, quem sabe vai continuar com esses sonhos, vai continuar sonhando, mas a coisa importante é que além dos sonhos, que são importantes, cada vez mais tu está percebendo que pode não ser o lugar para a tua vida. sim. Reze, continue rezando, que possa te iluminar a vida mesma e Deus, para Uhum. entender se este é o teu lugar, porque se cada vez mais tu está percebendo que não é o lugar, é porque, quem sabe, não seja o lugar. Então, tu continua rezando e nós também vamos rezar para que tu possa ter a iluminação correta, justa, para ter uma vida plena e digna. Obrigada, Sebastiana. Quem mais Obrigada. quer partilhar? Sebastiana, desliga o microfone, porque senão dá microfonia. Arilson, tu queria perguntar, compartilhar, tem uma mãozinha levantada. Opa, achei que eu não tinha ligado o microfone. É que a percepção, né, da tua fala, o quão é distorcida a palavra, o evangelho, tudo. Inclusive, tipo, eu já ouvi histórias desses livros apócrifos e tal, e como é distorcida e essa distorção caminha, igual tu falou ali, sobre um poder sobre, né, o patriarcado. E, tipo, ouvir essa outra perspectiva, a palavra que é usada para Maria Madalena, como isso dá para você entender o como isso incomoda,
uma galera que está no poder, incomoda quem está no poder. Por isso não é espalhado, mas aqui é um espaço para espalhar. E a pergunta que eu queria deixar é: de que forma, através de atitudes, falas, gestos, a gente pode replicar isso, principalmente isso que tu falou. Eu acho que é isso que tento imaginar, assim, como a gente pode fazer através de gestos, atos e palavras. Arilson, se tu tens a pergunta, tu tens também alguma intuições de resposta. Ao teu ver, quais são atitudes práticas, concretas para colocar testemunha e prática disso? Nos diga. Eu acredito que questionar é o primeiro passo. Questionar, acredito que seja o primeiro passo. E unir, juntar as forças com as pessoas que também têm começam a questionar também e se perguntar por que a gente está vivendo nesse tipo de sociedade, nesse estado. Porque alguns mandam e outros obedecem, ou são obrigados a obedecer. Então, eu acredito que esse seria o primeiro passo, a gente começar a questionar. Começar a questionar, começar a se permitir dúvidas, perguntas, e como Arilson disse, se permitir dúvidas, perguntas, não só individualmente, mas comunitariamente, como grupo. Aqui estamos em 25, 26 pessoas neste processo de travessia. É uma roda de conversa, é comunidade, é vida entrelaçada onde ninguém solta a mão de ninguém. Este é um processo fundamental. O questionamento não pode ser só individual, tem que ser pessoal e comunitário. E daí vamos caminhando. Obrigada, Arilson. Quem mais gostaria de partilhar reflexões, perguntas? Eu vou ter que achar como ligar um pouquinho. Está acabando a bateria. Só um minutinho, mas estou ouvindo. Enquanto isso, eu vou cantando um refrãozinho. Alguém. Se possível, pessoal, levanta a mão. Tem um gestinho da mão no celular, caso alguém queira fazer uma pergunta. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e claridade tão divina, de cor igual a cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora desses povos tão sofridos, patrona dos pequenos oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Quem mais tem contribuições, perguntas? Domingas? Estou aqui presente. Ah, tá. Vai falar. O interessante, eu acho essa passagem muito interessante, né, que é da Maria mais a Marta. Maria está sempre ligada, né, a estar presente, né, na vida de Jesus, na vida das outras pessoas. Marta, sempre preocupada, né, com o trabalho de casa, os afazeres, como que diz assim, agora eu não posso, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que
preparar, né? A casa tem que estar impecável. Eu sou assim meia do contra, às vezes eu me acho radical até demais, né? Porque às vezes eu falo para as pessoas conhecidas aqui da comunidade, as pessoas que eu visito, que rezamos junto, que estamos sempre juntos. A gente tem que se desprender muito dos bens materiais, porque às vezes nós, mulheres, queremos ter uma casa cheia de utensílio, né? E uma casa cheia de utensílio suja é muito feia. Então, eu já digo assim, eu não quero nada que possa me prender, deixar de eu sentar na porta da frente, bater um papo com minha vizinha, dar um bom dia para quem está passando. Eu não quero ser essa pessoa que fique presa ali, né, igual Marta. Jamais eu quero isso. E também eu sou aquela pessoa que falo para as companheiras, preste atenção nesse ponto, porque assim você deixa de viver, né, deixa de estar com o outro, vivendo com o outro e vivendo para o outro. Assim como as pessoas, né, pode estar com você, vivendo com você e vivendo para você também. Porque quando a gente deixa essa riqueza de estar presente na vida do outro, é muito triste. Eu não me sinto feliz, assim, presa dentro de uma casa, cuidando dos afazeres, né? Embora a gente leve aquele nome, fulana é preguiçosa. Eu nem me importo, nem me lixo, porque o bom da vida é estar com o outro, né? Estar presente na vida do outro. Às vezes, eu recebo muita crítica, né? Mas eu levo tudo na brincadeira. E é essa gratidão de poder, né, estar junto com vocês aqui, estar aprendendo com a Suave, que já estive com a Suave, né? A Suave esteve com nós na escola. Aprendi muito com ela, muito importante. Suave, um grande abraço, que Deus lhe recompere, né, a vista, e você tenha a vista plena novamente. Um abraço para todos vocês. Gi, é um prazer estarmos juntas. E é isso. Obrigada, Domingas. E Domingas está partilhando um pedacinho da sua vida muito significativo para ela e para todas nós e todos nós, que os afazeres, que a estrutura, a casa, aquilo que possuímos, às vezes nos atrapalha para as relações, nos atrapalha para encontrar pessoas, nos atrapalha para curtir as relações. Agora, justamente Domingas tomou aquilo que sempre ouviu das pregações e relações a Marta e Maria, né? Muitas vezes são usadas, este texto do 10º capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, é usado para dizer, olha, Marta ficava preocupada nos afazeres de casa. Bom, essas são as pregações básica mesmo. Eu gostaria de apresentar exatamente para reforçar aquilo que Dominga está dizendo da liberdade, da autonomia das mulheres, de reforçar o contexto deste texto de Marta e Maria. Vocês sabem, quando o Evangelho de Lucas foi escrito, mais ou menos em volta dos anos 80 depois de Jesus, então significa pelo menos 60 anos depois da cruz, do martírio, da morte e, por nossa fé, da ressurreição de Jesus, as comunidades estavam se perguntando uma coisa: chega de problemas com o Império Romano, chega de problemas com o imperador,
porque os problemas estão trazendo muitas mortes, muito martírio, muita perseguição. Então, cada vez mais, um grupo grande nas comunidades começa a dizer: bora dizer amém para o império. E o império exigia fundamentalmente duas coisas: que se continuasse a ter escravos e escravas, enquanto o movimento de Jesus dizia: não existe mais nem livre nem escravo, porque todo mundo é livre. E o império dizia: não. Se vocês querem ter tranquilidade no império, se querem continuar cristãos sem perseguição, vocês vão ter que dizer amém ao fato de existirem escravos e escravas. E a outra questão que o império exigia é que mulher tinha que ficar num cantinho, fundamentalmente lavando, limpando, cozinhando e fazendo filhos. Nada mais. Mulher tinha que ficar muda, calada e obediente, e nada mais. Mas no movimento de Jesus, as mulheres tinham a mesma profunda dignidade e discípulas, apóstolas, exatamente como os homens. Então, na comunidade de Lucas, tem cada vez mais gente que diz: olhe, chega de ter martírio, chega de ter perseguição, vamos obedecer. Vamos dizer amém a este esquema de escravocratura, de ter escravos, que o império tenha escravo, que existam escravos e escravas. E também vamos dizer amém a esta coisa que as mulheres têm que ficar fora do governo, fora da fala, fora do ministério, fora da dignidade, fora, mudas e caladas. E vocês percebem que cada vez mais foi isso que aconteceu. A escravocratura no mundo cristão se arrastou até os tataravó de Gigliani, os tataravó de Domingas, os tataravó e as tataravó de Sebastiana, de Marilene, é o povo de Deus que estou vendo aqui. Escravocratura teve, escravagismo continuou, e muito também no mundo cristão. E ainda mais no mundo cristão católico, o emudecimento até depois de amanhã, depois de amanhã, de muitas mulheres, da grande maioria das mulheres, da quase totalidade das mulheres. Estou dizendo isso porque daí vocês entendem que, para explicar este conflito, a comunidade escreveu a história de Marta e Maria. Marta é a mulher da celebração da mesa. Marta não está lavando os pratos. Depois, Dominga, não tem problema, vamos continuar dizendo que o problema é limpar a casa e tal. Mas neste texto do Evangelho de Lucas, Marta não está cheia de lavação de prato, lavação de louça. Marta está servindo a mesa. Marta está presidindo a celebração da fração do pão, que no século II se chamará Eucaristia. Um século depois se chamará Eucaristia. Marta está fazendo isso, mas o poder romano e quem quer se atrelar ao poder romano não pode admitir que uma mulher faça isso, porque as mulheres, no poder romano, têm que permanecer caladas, mas não no movimento de Jesus. Então, a comunidade de Lucas, que não está vendo que tem problemas com o Império Romano, está dizendo, então, vamos deixar mulheres, por favor, deixem de lado a autoridade da mesa, da fração do pão,
nas comunidades e permaneça para as mulheres a escuta, o silêncio, a escuta. É aquilo que faz Maria aos pés de Jesus. Estou me explicando? Que é aquilo que acontece na nossa Igreja Católica. As mulheres, cada vez mais, foram chamadas, acham que o único jeito é a escuta. Ficar caladas, o dizer amém, o engomar a toalhinha da mesa, limpar o chão, colocar as florzinhas e colocar a cereja no bolo. Desculpem, mas eu sei fazer o bolo. Não coloco a cereja. Estou conseguindo me explicar? Gigliani sabe fazer o bolo. 3 faculdades completas, e uma das 3 faculdades completas é teologia. Sabe fazer o bolo. E por isso é pároca da paróquia de Santa Cruz do Xingu, com toda a humildade. Mas é importante ter presente essas questões, né? Então, Domingas, claro, bora a liberdade, não se atrela a todas as coisas dentro de casa para encontrar pessoas exatamente porque nós somos chamadas a ser Marta e Maria, mulheres da prática, da fração do pão, mulheres da casa, mulheres da escuta, mulheres do apostolado, mulheres da luta, mulheres do sonho, junto com os homens conspiradores. Quem mais? Eu, Suave. Você já falou, né, trouxe para nós um punhadão de coisas que provocam muita gente, né? E a última fala tua, quando você dizia que nos lembrava que no poder romano as mulheres eram para ficar caladas, né? E depois, em seguida, tu disse que ainda hoje é isso que acontece, e é verdade. E aí eu fiquei pensando, você participou de todo o processo de preparação e de realização do Sínodo da Amazônia, você tem toda essa trajetória, né, de envolvimento tão profundo, tão feminista e tão humano, para ajudar a mostrar esse rosto desse Deus, né, em nós, gente, e das relações, da circularidade, dos sonhos de uma outra igreja, de um outro mundo. Mas assim, ó, é verdade, a gente sente, pelo menos por aqui, que está bastante difícil, que ainda hoje, parece que pior do que outros tempos, a estrutura da nossa igreja, né, quer que a gente fique lá, né? Então, como continuar sonhando, né? Você também disse, a Gigliani não faz só a arrumação, ela sabe fazer o bolo também, não sabe pôr só a cereja, ela faz o bolo. A gente sabe que esse é um dos grandes desafios. E aí, assim, eu tenho muita agonia porque o tempo vai rápido e a gente fica muito enrodilhada, perdendo tempo, principalmente, é claro, agora, nesse tempo de pandemia, que a gente fica sem poder estar realizando outras tantas coisas e atividades. Mas, enfim, eu sinto que nós, ao invés de dar um passo para frente, a gente deu 2 para trás. Mesmo nesse tempo, mesmo com o Papa Francisco, mesmo com o Sínodo da Amazônia, mesmo com vocês puxando tudo isso. Então, como que a gente vai se fortalecer para não se calar, para resistir, para, quem sabe, avançar um pouco o sinal? Bom, primeiro, eu acho importante, por fidelidade à realidade, a realidade é mais do que as ideias, antes de eu ter a alegria, o presente de poder
ter tido a possibilidade de participar em todo o processo sinodal, na preparação, no sínodo mesmo, e depois por aquilo que é possível no pós-sínodo, eu vivi, eu trabalhei, eu ralei um monte, 20 anos, onde tu está vivendo, Irdes, na Diocese de Lages. 20 anos, não 2 anos de preparação de um sínodo e um mês em Roma no sínodo. Então, foram 20 anos. E 20 anos de muito trabalho comunitário, de muita formação. Nós fizemos um processo sinodal que foi a construção comunitária de muito trabalho das diretrizes, de um tempo de caminhada da pastoral, ouvindo milhares de grupos que escreveram, devolvemos, em todo um processo muito sinodal de caminhada. Então, antes de viver o sínodo na Amazônia, nós fizemos experiências de processos sinodais muito importantes na pastoral ordinária de uma diocese. Depois mudaram os ordinários, é o termo eclesiástico, viu? Além de ser o termo mesmo, mudaram os ordinários e vieram ordinários mais ordinários que as coisas acabaram tendo outros caminhos. Né? Estou dizendo isso porque nós temos sempre que olhar toda a nossa caminhada, toda. Então, a luta da pastoral da juventude, a luta dos ministros e ministras, a caminhada de serviço mesmo, ministerial, onde o único poder é serviço e não é o poder sobre. Nós vivemos e vivemos não só na articulação no passado, vivemos, mas vivemos agora, nas pequenas relações possíveis. Então, eu acho que o esforço enorme de uma espiritualidade místico-política mariana é reconhecer nos pequenos passos hoje aonde isso acontece, porque um pequeno passo, bater de asas de uma borboleta, provoca mudança no respiro do mundo. E isso não é só poética, além do mais, é uma lei física da física quântica, além do mais, mas é realidade. Então, são os pequenos passos que estamos fazendo. Olha, de toda a luta do sínodo, e foi uma luta grande, Gigliani, no Brasil, é a primeira pároca leiga, a primeira, não tem outra. Já na história tivemos mulheres párocas religiosas, mas é diferente, é bem diferente, porque co-pároco, junto com Gigliani, é o bispo prelado de São Félix do Araguaia. É ele que junto caminha. Então, tem uma escolha eclesiológica, que não é todo maravilha, tem dificuldades, mas tem passos de igreja. E esses pequenos passos nós encontramos em muitos lugares, desde a Amazônia boliviana, desde os cantos em São Gabriel da Cachoeira. Agora, é claro que a Amazônia acabou dando um respiro um pouquinho maior. Quem sabe porque está queimando, mas do outro lado também é um dos pulmões do mundo, né? Também do respiro de ser igreja. Mas eu quero dizer que nós, em Lages, por muitos anos, fomos um laboratório de ministerialidade, de pastorais sociais, de grupo de família, de comunidades eclesiais, que agora é tudo sigla, sinceramente, né? Com todo o respeito, mas fomos um laboratório de anos e anos e anos, e isso construiu a nossa alma que é toda tecida de corpo, a alma sacerdotal de um povo que é sacerdote e sacerdotisa, onde também tem presbíteros, estou conseguindo me explicar, no serviço ao reino de Deus. Então, bom, o sínodo foi e é um presente grande de ter trabalhado diretamente com um grupo
muito, eu agradeço a vida de bispos, companheiros mesmos, né? Um grupo que não é um grupo enorme, é um grupo de umas 10 pessoas, mas que nos ajudam a respirar, agentes de pastoral que nos ajudam a respirar. Então, agora estou falando sobretudo para a galera de Lages e arredores. Nunca esqueçamos o nosso ponto de partida, não só Clara de Assis, mas de onde a gente vem, de onde a gente vem. Que encontramos Jesus e seu evangelho e estamos seguindo. Continuamos nesta fidelidade. É tempo de respiro curto, claro, é tempo de respiro curto, mas não falta o respiro. Não nos esqueçamos disso. Quem mais? Além de Irdes, quem quer participar? O Hermes colocou uma pergunta no chat, mas como ele chegou depois, eu vou pedir para ele fazer ela falando, pode ser? Isso, podem ler porque eu não consigo ler, desculpem. Tá. Hermes, é bom que tu mesmo faça ao vivo. Sei se o som está saindo bom. Eu estou aqui no interiorzão da Coxilha Rica. Mas a pergunta é como a gente romper com essa muralha do patriarcalismo que está incrustado nas religiões, nas igrejas. Eu digo religiões porque, como você mesmo disse, Suave, vem desde Miriam e vem até, passa pelas Marias todas aí do Novo Testamento e continuam até as Marias de hoje, continuam, parece que cada vez mais essa muralha fortalecida, essa muralha está aumentando, está cada vez mais larga essa muralha, e não sei como ver sinais de além desse ensaio que se fez com o sínodo, que você mesmo disse agora, depois que eu fiz a pergunta, mas com Gigliani, com as experiências que tivemos, mas a nossa própria experiência de Lages mostra que, por mais laboratório que tenhamos sido, hoje, como você mesmo diz, é muita sigla. Não sei, eu gostaria de ter mais esperança. Sim, eu não quero aumentar, mas é necessário falar da realidade. Sabe, nós estamos deste lado do mundo agora e estamos acolhendo, acabam de chegar os 5.000 afganos e, sobretudo, mulheres e crianças, meninas do Afeganistão, né? E cada vez mais vai ter gente pelos chamados corredores via terra que vai chegando, estão fugindo via Paquistão, porque, sabem, pela Ásia dá de chegar na Europa sem necessariamente passar o mar. É claro que os afegãos e afeganas vai ser muito difícil que consigam chegar até a América Latina, porque tem um oceano no meio, não tem um pequeno mar, não tem uma terra, né? Então, nós estamos nesta situação de dezenas de milhares de pessoas que, pelo mar Mediterrâneo e pela terra, estão chegando continuamente, porque nascer mulher no mundo é difícil. Mas nascer mulher em alguns lugares do mundo é ainda mais difícil, com certeza. E hoje o Afeganistão é um dos lugares onde cada manhã sai uma lágrima ou mais lágrimas por ter nascido mulher. Eu não quero agora fazer as descrições daquilo que significa o governo dos talibãs agora para quem é menina e para quem é mulher, né? Então, para Hermes, um problema
são as religiões. Porque a palavra é uma palavra bonita no latim, porque religião sebastiana significa aquela experiência de Deus que junta os cacos, que me ajuda a juntar os cacos. E Sebastiana narrou para nós os seus cacos, os cacos da vida, né? Religião, na sua palavra originária, é aquilo que junta os nossos cacos. O problema é quando religião, e sempre acontece, vira instituição e poder. Então, não junta mais caco nenhum, aliás, nos faz cacos. Nos faz cacos. E, além do mais, a religião, as religiões que acreditam num só Deus, aquelas chamadas monoteístas, então, cristãos, judeus e muçulmanos, estas religiões, na história, são religiões enraizadas, muitas vezes, na violência e na violência patriarcal. Então, nós temos que assumir que Jesus, nós não somos uma religião antes de tudo. Nós somos um encontro físico, verdadeiro, profundo, com uma pessoa e uma proposta. Jesus não fez nascer uma religião. Jesus viveu um movimento, viveu relações que foram exatamente em contraposição, em conflito com a religião. Então, fazemos parte de uma religião? Tá bom. Mas vamos tentar viver relações em movimento, relações em travessia, relações de cuidado. Sim, eu entendo, Hermes está a serviço, padre numa igreja, Irdes é freira numa igreja, numa congregação, tá, mas isso é um instrumento. Mas aquilo que nós somos é o encontro comunitário com Jesus e com a sua proposta, que vai além das instituições. Hoje eu me permiti de negar ao cardeal, coordenador da Conferência Episcopal Italiana, eu disse, eu não posso me convidar, mas eu não posso pregar os exercícios espirituais na diocese do cardeal coordenador, presidente da Conferência Episcopal Italiana. Tenho outros compromissos. Mas não é porque a gente tem que ter prioridades que constroem relações. E eu, naqueles mesmos dias, estou a serviço exatamente neste processo do pessoal que está chegando, migrante, imigrante, nestas condições. Não sei se estou me explicando. Tem uma frase em inglês das feministas americanas que é assim, mas eu acho que é para todo mundo. The Fetting in Place. Eu tenho na porta da casa de Lages, todas as vezes que entro e saio, está escrito lá. Há mais de 25 anos. The Fetting in Place significa desertar sem sair. Nós, mulheres na igreja, somos especialistas disso. Desertamos, sabe o que é desertão, né? Quando sai, mas sem sair. A gente está, mas não está. A gente está no serviço, na igreja que encontramos, a qual servimos, mas o nosso serviço é mais amplo. Não sei se estou conseguindo me explicar, porque é isso que nos faz respirar. A gente está numa paróquia, numa congregação, mas o respiro tem que ser maior, tem que ser mais amplo. Tem que ser ecumênico, tem que ser de luta, tem que ser político. Não sei se estou me explicando, gente. É fundamental isso. É fundamental. Porque religião não nos abraça. Nós somos almas, tecido de corpo muito mais amplas e profundas do que uma religião. Nós somos de Jesus, e repito, Jesus e o seu movimento não é uma religião,
e não é uma igreja. É uma infinidade de respiro de igrejas onde se constrói vida e dignidade. Fazendo isso, temos que, ao meu ver, fortalecer esses tipos de grupos onde podemos nos organizar com mais liberdade nas nossas casas, nas nossas relações, não só institucionais, mas além da institucionalidade. Porque, desculpem a profecia, a instituição. Eu estou falando deste lado do mundo e vejo coisa. A instituição está morrendo, gente. A igreja está morrendo. Depois desta pandemia, menos de um terço daqueles 5% vai voltar. Mas isso não significa que as pessoas não procurem espiritualidade, vida plena, ritos, solidariedade. Estou sendo clara? Então, é isso que temos que servir. Depois, as instituições vão mudar, vão cair, mas isso é instrumento. Também religião é instrumento. Eu peço de novo, me desculpem. Eu não consigo ler, não enxergo a leitura. Então, quando escrevem chat, depois digam se é possível, porque não consigo ler. Suave, aí no chat, o Hermes agradeceu a participação, mas precisa sair, porque tem que andar 110 quilômetros para a celebração. A Lisete também, uma tarde de travessias, esperança e saída, obrigado pela oportunidade. A Gigdane também, com carinho agradeço por este encontro que esperança nos alegra, nos fortalece. Continuemos nessa travessia. Um beijão. Aí nós agradecemos a participação de cada um e de cada uma que já precisaram sair por causa de outros compromissos. Eu também, daqui a pouco estamos encerrando, para mim, são 11 horas da noite, depois, e daí também a visão fica um pouquinho mais cansada, né? Quem sabe a gente possa agora rezar, orar juntos, um momento de bênção, e podemos concluir nesta conclusão que é continuar caminhando. Não permitam, por favor, que tirem a nossa esperança. Não permitam, porque Jesus venceu a morte por nós. Não permitamos isso. Sim, então, nós vamos para o momento da bênção, né, Nena? Tu nos encaminha para isso. E muito, muito agradecida a cada uma e a cada um que participou. A você, Suave, que apesar de toda essa dificuldade de horário, de visão, esteve aqui com a gente. Gratidão, gratidão. Neste contexto todo da colocação de Suave, é o desafio para nós a espiritualidade místico-político, né? Não ficar só na parte espiritualidade. Então, esse desafio. E nessa conversa de nós, outros, ou nós que ficamos no silêncio também, percebendo, tem hora que parece que não tem uma luz no fundo do túnel, né? Parece que estamos no meio do caos, e tem, mas sempre é aquele convite de construirmos cosmos, né? De o respiro da vida mesmo curto, mas respirarmos juntos nesses pequenos espaços que seja, né? Daquilo que é possível, né? Gratidão a Suave, mesmo diante da tua dificuldade. Desejamos e ficamos aí na torcida, na boa energia para a tua recuperação das vistas, e força nessa missão aí que também sempre foi com muita batalha, né? E gratidão pela memória aí dos 20 e poucos anos de caminhada, que é de fato isso que a gente precisa observar, né? A gente às vezes pega a coisa muito de imediato, assim, a gente acaba esquecendo, né? Então,
ou vendo que a construção se faz dia a dia e tem longa história atrás. E pode ter certeza que tudo aquilo que construímos junto tem muita semente disso por aí, apesar da semente estar meio sufocada muitas vezes, mas ela está viva, ela germina aqui e acolhi, e por isso estamos aí, né? Por isso estamos aí. Não sei se antes de nós fazer a oração de bênçãos, se Arilson quer cantar mais uma ou se depois da bênção, Arilson. Depois? Tá. Então, gratidão a todas. Nos ajudamos aí, tia Irdes, né? Essa é uma bênção para mulheres, mas também para homens, mulheres e homens, né, de caminhada, mesmo com respiro curto, de cuidado com a vida, em busca dessa libertação no compromisso que temos. Que o Deus de Eva te ensine a discernir entre o bem e o mal. Que o Deus de Agar te console e a todas as mulheres que se sentem sozinhas no deserto da vida. Que o Deus de Miriam te faça instrumento de libertação. Que o Deus de Débora te conceda a audácia e a coragem de lutar pela justiça. Que o Deus de Esther te conceda a fortaleza para enfrentar os poderosos em favor do povo exilado. Que o Deus de Maria de Nazaré abra teu coração para que possas receber com alegria a semente daquele que vive para sempre. Que Jesus, que falou à samaritana tudo o que ela tinha feito, te faça evangelizadora do teu povo. Jesus curou a mulher encurvada, que Jesus, que curou a mulher encurvada, te liberte, juntamente com todas as mulheres oprimidas pelas tradições religiosas e culturais. Jesus, que deixou ungir a cabeça por uma mulher, te conceda ser profetisa para reconhecê-lo como Senhor e Messias. Jesus, o amigo de Maria Madalena, te envie como seu apóstolo, que possas anunciar a mensagem de libertação a todos os povos. Que o Espírito te consagre, para que em Jesus Cristo possas anunciar boas notícias aos pobres e a liberdade aos presos. Em nome de Deus, que é, que era e que sempre será conosco e com seu povo. Amém. Amém. Axé, Auere. Amém. Muito, muito obrigada por esta possibilidade de partilha, por esta roda de conversa, por este respiro de espiritualidade místico-política, e que estas Marias possam nos acompanhar, ser matriarcas da nossa caminhada junto com o respiro de Jesus. Muito, muito obrigada. Nunca nos deixamos roubar a esperança. Jesus venceu a morte por nós. Imaginem as instituições, coisas bem menores. Somos vitoriosos e vitoriosas nele, em Jesus que venceu e sempre caminha conosco, nunca nos abandona. Obrigada. E obrigada, Arilson. Obrigada a você e a todos. Vai, Arilson. Gratidão. Sou grata também, fico feliz de participar. Negra Maria, cuidemos-nos. Negra Maria, suave, se cuide.
Maria, marcha. Negra Maria, marcha. Não importa estar-te para os a imagem aparecida em nossa escravidão, composto dos pequenos de quem é Negra Maria. Negra Maria, marcha. Negra Maria, marcha. Obrigada, Nilson, obrigada a todos, obrigada, Irdes, que vamos nos ajudando, a Giana, todo mundo aí que participou, né? A quem participou e nem se manifestou também, quantas pessoas que estavam aí. Gratidão por esse momento. Obrigada, fico feliz de ter participado também do grupo, assim, de repente, caí aí de paraquedas, mas fiquei muito feliz. Obrigada de coração. Beijo, boa semana. Obrigada. Paz e bem. Obrigada, gente. Nena. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.